O Peregrino, de John Bunyan, parte 1, capítulo 2. Agora eu vi em meu sonho que, enquanto obstinado estava voltando, cristão e volúvel seguiam caminhando pela planície. E assim eles começaram a conversar. Cristão, diga-me, volúvel, como está se sentindo? Estou feliz que tenha se decidido a vir comigo. Se nosso vizinho obstinado tivesse sentido o que eu senti, o poder e os terrores do invisível, ele não teria nos dado as costas de maneira tão frívola. Volúvel, já que não há ninguém aqui além de nós, conte-me mais sobre estas coisas que nos alegrarão no lugar para onde vamos. Cristão, para mim é mais fácil compreender estas coisas do que explicá-las em palavras, mas como você deseja saber mais, vou ler sobre elas em meu livro, Volúvel. E você tem certeza que as palavras desse livro são verdadeiras? Cristão, sim, tenho certeza, porque ele foi escrito por aquele que não pode mentir. Volúvel, vamos, leia o que está escrito e que coisas são essas. Cristão, existe um reino sem fim para ser habitado, e a vida eterna nos será dada, a fim de que possamos viver nesse reino para sempre. Volúvel, o que mais diz o livro? Cristão, receberemos coroas de glória e roupas resplandecentes como o sol no firmamento. Volúvel, parece muito bom. Leia mais. Cristão, não haverá mais choro, nem tristeza, porque aquele que é dono desse lugar enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Volúvel, e teremos companhia nesse lugar? Cristão, lá estaremos com serafins e querubins, criaturas cujo brilho ofuscará nossos olhos ao olharmos para elas. Também vamos encontrar os milhares e milhares que foram para este reino antes de nós. Em nenhum deles se pode achar pecado, apenas santidade. Todos estarão na presença de Deus e permanecerão em sua presença para sempre. Veremos os anciãos com as suas coroas de ouro. Os que tocam as harpas douradas são os que não tiveram mulheres e se mantiveram castos. Vamos ver ainda aqueles que, condenados pelo mundo, foram feitos em pedaços, queimados em fogueiras, devorados por feras e jogados ao mar por amor daquele que é o Senhor desse lugar. Todos estes estarão revestidos de imortalidade. Volúvel, ouvir tudo isso é o suficiente para entusiasmar qualquer pessoa. Mas como desfrutaremos dessas coisas? O que é necessário fazer para compartilharmos delas? Cristão, o Senhor, que é o governador desse reino, deixou registrado aqui neste livro a existência de uma água especial que, se verdadeiramente desejarmos, ele nos dará gratuitamente. Volúvel, bem, meu bom companheiro, eu estou feliz em ouvir estas coisas. Venha, vamos nos apressar. Cristão, não posso ir tão rápido quanto eu gostaria por causa deste fardo em minhas costas. Em meu sonho, vi que logo que eles terminaram esta conversa, rumaram em direção ao meio da planície, onde havia um charco enlameado. Eles seguiam distraídos pela conversa quando, inesperadamente, ambos caíram dentro de um lamaçal. O nome daquele lugar era Pântano da Desconfiança. Eles caíram no pântano, chafurdaram-se na lama, ficando terrivelmente sujos. Logo se atolaram. O cristão, em virtude do peso que tinha às suas costas, começou a afundar. Ah, vizinho cristão, disse Volúvel, que lugar é este que viemos parar? Cristão, honestamente, eu não sei. Então Volúvel sentiu-se ofendido e, cheio de ira, começou a falar ao seu companheiro. Volúvel, esta é a felicidade da qual você veio me falando todo o tempo? Se já encontramos tanta dificuldade agora no início, o que poderemos esperar para a metade e o final de nossa jornada? Talvez eu deva voltar para a minha vida e você, sozinho, deva conquistar esse tão maravilhoso país. Com estas palavras, o abandonou,
Depois de uma ou duas tentativas, Volúvel conseguiu sair do pântano e logo correu em direção à sua casa. E depois disso, o cristão nunca mais o viu. Assim, o cristão foi deixado sozinho para que afundasse no pântano da desconfiança. Ele continuava fazendo um grande esforço para sair daquele charco pelo lado que era o mais distante de sua casa, mas que ficava na direção da porta estreita. Porém, não conseguia sair por causa do fardo preso em suas costas. Então viu um homem cujo nome era Auxílio chegar até ele e perguntar-lhe: "O que faz aí?" Cristão: "Senhor, eu fui instruído por um homem chamado Evangelista a seguir por este caminho, que me levará até aquela porta que está além, e para que dessa maneira eu escape da ira vindoura. Eu me encaminhava para lá quando caí nesse lugar. Auxílio: por que você não prestou atenção no caminho?" O cristão: o medo da ira vindoura me afligia tanto que eu saí em disparada pelo caminho mais próximo e terminei caindo aqui. Auxílio: dê-me a sua mão. Ele estendeu a mão, Auxílio o puxou para fora, colocando-o em terra firme e mandou que seguisse seu caminho. O cristão caminhou em direção a ele e disse: "Senhor, já que este é o caminho que sai da cidade da destruição e leva à porta estreita, por que não se faz alguma coisa para melhorar este lugar e assim ajudar os pobres viajantes a seguirem com mais segurança?" Auxílio lhe respondeu o seguinte: "Este pântano é um tipo de lugar que não pode ser melhorado. É o escoamento de todas as dúvidas e as imundícias que conduzem ao pecado. Tais imundícias nunca terminam. E este lugar é chamado de pântano da desconfiança, porque, mesmo quando o pecador tem consciência de sua condição, surgem em sua alma muitos medos, dúvidas e apreensões para desencorajá-lo. Todas essas coisas juntas o impulsionam para este lugar. Esta é a razão porque o solo aqui nunca melhora. O rei não se alegra no fato deste lugar permanecer tão ruim. Os trabalhadores, através das instruções dos supervisores de Sua Majestade, têm trabalhado há muitos séculos neste pedaço de chão. Pelo que sei, o pântano já tragou milhares de carros cheios de materiais de aterro. Isso mesmo, milhares de instruções completas têm sido enviadas de todos os cantos do domínio do rei, e aqueles que têm conhecimento de causa dizem que trouxeram os melhores materiais para recuperar aquele terreno. Mas o pântano da desconfiança continua existindo e ainda continuará, mesmo depois que eles terminarem de fazer o trabalho que o rei ordenou. É verdade que, pela ordem do legislador, foi construído um caminho de pedras, que é seguro, pelo meio do pântano. Todavia, em uma ocasião como esta, as águas se agitam, como nas mudanças de tempo, e este lugar só regurgita imundícies. Assim, se torna difícil avistar o caminho. Ainda que esteja visível, os homens cobertos de lama e lodo, confusos pelas dúvidas em suas mentes, passam ao largo. No estado em que se encontram, não são capazes de enxergar nada, embora a trilha esteja lá. Mas uma vez alcançada a porta, então é terreno firme. A esta altura, em meu sonho, Volúvel já havia chegado à sua casa. Seus vizinhos foram visitá-lo e o chamavam de sábio porque decidira voltar. Alguns, porém, chamaram-no de tolo por lançar-se imprudentemente em tal aventura com um cristão. Outros o ridicularizavam pela sua covardia, dizendo: certamente você escolheu arriscar-se, mas nós não seríamos tão fracos para desistir por essas poucas dificuldades. Volúvel andava furtivamente entre eles, tentando disfarçar e mudar de assunto. Ao final, ele começou a ganhar um pouco mais de confiança e todos voltaram às suas fábulas, debochando do pobre cristão. E assim, a conversa voltou a girar em torno das aventuras de Volúvel.